Bom dia. Então, congregação amada do Senhor, hoje vou de novo apelar para a memória de vocês. Você se lembra de um amigo falando quando você passou mal e ele te levou para casa? E você nem se lembrava disso. Você se lembra quando seu amigo, que você não via há muito tempo, te lembrou de ter emprestado dinheiro numa época que você precisava? E você nem se lembrava. Você se lembra quando sua amiga disse que você estava para tomar bomba em matemática e ela foi estudar com você e você passou? E você nem se lembrava disso. Então, pensando nessas situações, eu gostaria de falar sobre como a gente se esquece de várias coisas boas que nossos amigos já fizeram pra gente. E olha que algumas pessoas nem eram tão amigas assim, e a gente perdeu o contato, mas de repente isso veio de novo à nossa mente, né? Aquela situação voltou e a gente pôde, né, se lembrar de que uma pessoa tenha feito bem para nós. Então, isso me levou a refletir. Ai, como é bom se a gente fosse grato. Vamos então aceitar o desafio de sermos gratos? Olha, vamos ver como Jesus agiu e como podemos seguir seu modo de vida. Ele foi sempre grato. Não esqueceu de nenhuma das beneficências do Pai. E o que importa realmente é tomar o primeiro passo e começar a segui-lo. E eu vou te pedir para assistir o vídeo até o fim e veja o que Jesus, o que a Bíblia nos ensina como ser gratos. E aí a gente precisa de saber disso para poder entender a importância da gratidão. E por que a gente precisa saber? Porque sabendo do valor da gratidão, a gente vai se esforçar para ser grato. E mais do que isso, com a mente de Cristo e o Espírito de Santo em nós, a gente vai poder ser grato. E ser mais gratos do que a gente tem sido. Mesmo que às vezes possamos esquecer de alguma beneficência a nós feita, tanto pelos homens como por Deus. Mas aí, a gente sabendo o que é gratidão, como que a gente pode ser grato, a gente vai desenvolver um caráter de gratidão. E com certeza, isso vai se fazer bem para nós. E até acrescenta amizade, porque as pessoas, né, gratas, elas sempre atraem, são amigas, né? Bom, mas aí a gente logo já vai. Por que é gratidão mesmo? É o reconhecimento por um benefício recebido. É um agradecimento. Então, vamos aceitar o desafio de sermos gratas, de sermos gratos. Então, ser grata ou ser grato é quem expressa ou tem sentimentos de gratidão. É aquela pessoa que é agradecida, que é agradecido, que reconhece as benesses feitas. E olha, eu me surpreendi quando eu achei no Michaelis, um dicionário, uma segunda definição de ser grato. E tá assim: que provoca sensações ou sentimentos agradáveis. Olha só, a gente vai ser grato, vai agradar a Deus, vai agradar os outros, ainda por cima. A gente vai atrair amizade, né? Porque a gente provoca sensações ou sentimentos agradáveis. E quem não gosta de ficar perto de alguém agradável, né? Então, a pergunta é: será que é possível agirmos assim? Então a gente vai ver que o Senhor Jesus é o nosso ajudador. E se houver disposição em querer, o Senhor ajuda a efetuar ou realizar. Por que eu estou falando isso? Porque está escrito lá na Bíblia. Olha só, em Filipenses 2,13, está escrito assim: porque Deus é quem a efetua
em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a gente vai desejar ser, e a própria palavra está falando que Deus efetua em nós o querer e o realizar. E aí a gente também vai derrubar, né, aquela memória das coisas ruins. Quem diz que a gente tem mais facilidade de guardar as coisas ruins do que as boas. Mas a gente deve mudar isso, né? Pois está escrito que um coração grato não desprezará. Deus não despreza um coração grato. Olha, também eu peguei mais um versículo que está lá em 1 de Pedro 2,19 e diz assim: porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Aqui vai um pouquinho mais adiante, até se a gente está numa situação assim de sofrimento, a gente está falando que isso, ser grato, é importante. Bom, outra coisa interessante do ser grato, que vai alinhar com aquela definição do Michaelis, que é a expressão, né? Quem tem ou expressa coisas agradáveis, lá em 1 Timóteo 4,4 diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. Então a gratidão, ela já nos torna assim predispostos a receber, a não recusar as coisas, porque há um espírito de gratidão, um espírito propício a receber. E aí a gente vai ver gratidão em quais situações? Gratidão a quem? A Deus? Sim, a palavra de Deus nos mostra que devemos ser gratos a Deus. No Salmo 100, verso 4, diz assim: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Louvai o quem? A Deus. As portas dele, quem? De Deus. Então é agradável, é bom que a gente entre pelas portas com gratidão, entre nos atos com louvor. Louvor é uma forma de agradecimento, bendizer o nome do Senhor. Agora tem um outro versículo mais completo. Está lá em Colossenses 3, o verso 15 e 16, que diz assim: que a paz de Jesus Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Então Paulo está falando aqui, esse um só corpo é o quê? É a igreja. E é a Cristo que exerce a paz para que haja esse um só corpo. E aí Paulo continua: e sejam agradecidos. Então isso é bom para que a gente manifeste paz, porque nós fomos chamados para ser esse corpo, para ser essa igreja, através do próprio agradecimento. E aí Paulo continua, no verso 16, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então a gente não pode tirar o coração da gente, né? Então quando ele fala com gratidão no coração, é que o quê? Que é possível a gente ser grato, a gente, né, conseguir, através do Espírito Santo de Deus, através da mente de Cristo, através de seguir a palavra, a gente ter gratidão no coração. Então é algo assim possível, alcançável. Mas será que é só gratidão a Deus? Ou entre nós, a igreja? Né? Que esse versículo também fala, quando ele diz: sejam agradecidos, né? Instruem e aconselham-se mutualmente em toda sabedoria,
louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então a gratidão vai estar dentro de nós e então a gente vai se relacionar com gratidão. Então isso está se relacionando ao outro também. Agora eu achei um versículo aqui que Paulo especificamente está falando de uma determinada gratidão que aconteceu na vida dele. Está lá em Romanos 16:4, que diz assim: os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, Paulo está agradecendo aos romanos porque eles estavam unidos com Paulo. Paulo estava preso, mas as pessoas estavam orando, estavam intercedendo por ele. E ele fala, eu lhe agradeço, mas olha, eu nem estou sozinho, todas as igrejas agradecem. Então, esse agradecer ao homem é algo importante. Então, a gente deve ser grato a Deus, mas não somente a ele, aos homens também. E aí me fez lembrar de uma parábola. Eu vou contar ela aqui para vocês, assim, resumidamente. Contam que haviam dois amigos, Amir e Farid. Durante uma viagem, Farid resolveu tomar um banho e foi arrastado pela correnteza do rio. Amir atirou-se no rio e o salvou. Grato, Farid escreveu numa pedra em letras grandes: aqui, com risco de perder sua vida, Amir salvou o seu amigo Farid. Mais tarde, numa discussão, Amir esbofeteou Farid. Ele se aproximou da margem do rio e escreveu na areia: aqui, por motivos tolos, Amir esbofeteou Farid. Então você vai perguntar, por que Farid, quando foi salvo, escreveu numa pedra? Quando ofendido, escreveu na areia? E aí a resposta de Farid provavelmente seria esta: os atos de amor devem ser gravados na rocha, para que todos os que estiverem oportunidade de tomar conhecimento deles procurem imitá-los. Porém, quando recebemos uma ofensa, devemos escrevê-la na areia, bem perto das águas, para que seja por ela levada. Então, o que é que a gente tira aqui? Eu costumo dizer assim, é o conjunto da obra que a gente vai considerar em relação aos nossos amigos. Porque se cada um de nós for medido, não vai sobrar nada, ninguém vai acertar o tempo todo, ninguém vai ser grato o tempo todo. Então, você vai analisar e observar pelo conjunto da obra das pessoas. E aí essa parábola nos ajuda a lembrar. Aquela benesse você vai trazer firme na sua memória. Agora aquela ofensa, você vai deixar para lá. Por quê? Porque a amizade é tão bom, é tão importante e faz tão bem para a gente que você vai procurar ser grato aos homens também. As pessoas do seu relacionamento, especialmente os amigos. E você vai, como o Farid aqui, guardar as boas coisas e deixar para lá as pequenas ofensas. Bom, ali era o exemplo, né, do Farid e do Amir. Mas vamos ver, e Jesus? Como é que era o coração de Jesus? Com certeza era um coração grato o tempo todo. Olha, são tantas as passagens, eu creio que em todas as passagens mostrada nos evangelhos fala do coração grato de Jesus. Mas eu separei aqui apenas 3, que diz assim, em Lucas 10, 21, Jesus tinha enviado os discípulos para que eles curassem, para que eles operassem o que Jesus estava ensinando para eles, para que eles vivenciassem o chamado de ser discípulo dele, de exercitar na prática. Porque como a gente já viu, Jesus não vive só de boca, ele fala e ele age, e ele nos dá a oportunidade também de agir. Então, nessa situação, está escrito em Lucas 10, 21.
Naquela mesma hora se alegou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, a gente poderia aqui ficar falando horas sobre esse versículo, porque Jesus não escolheu as pessoas mais inteligentes, mais sábias. Ele escolheu aqueles ensináveis. E diz os estudiosos que a maioria deles eram jovens, muito jovens, dizem até 16, 17, 18 anos. Uma evidência disso é quando eles estão perguntando sobre os impostos. Jesus manda Pedro lançar o anzol para pegar um peixe, e nesse peixe vem uma moeda e Jesus fala: pague para mim e para ti. Então, analisando essa situação e qual era a idade para poder pagar impostos, eles falam: só o Pedro devia ser maior de idade para poder pagar impostos, porque Jesus estava com todos juntos. Então, ele não escolheu os mais sábios, nem mais velhos, nem os mais poderosos. Ele escolheu aquelas pessoas de coração ensinável, pessoas dispostas a aprender. E, na verdade, a igreja é a oportunidade da gente amadurecer. Se todo mundo tivesse já maduro, não tinha graça nenhuma. Então, o nosso papel é conduzir as pessoas à maturidade. Então, você que já aceitou Jesus, você pode chamar uma outra pessoa para fazer estudo bíblico, para andar com ela, para crescer junto, para amadurecer junto, porque nenhum de nós está pronto. Jesus escolheu essas pessoas mais singelas para mostrar para nós que é possível aprender. E a gente sabe que todos eles, exceto o Judas Iscariotes, foram grandes homens, na palavra de Deus. Bom, então Jesus agradeceu a Deus porque ensinou as criancinhas, ensinou aqueles que têm o coração aberto a aprender, um coração ensinável, moldável. Aí vamos para uma outra situação onde Jesus agradece, está lá em João 6,11, na multiplicação dos pães. Então, as multidões estavam lá ouvindo Jesus e já tinha muitas horas. E os discípulos falaram assim: não, mas como é que vai ser? Eles vão ficar com fome, dispensa eles. Aí Jesus falou: não, vocês mesmos vão dar comida. Ah, mas como assim? Aqui não tem shopping, não tem padaria, como é que nós vamos dar comida? Aí Jesus falou para eles: não, o que vocês têm aí? Eles disseram: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então multiplicou. Então é o que fala, ele não exige de nós grandes coisas, ele exige aquilo que a gente tem. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, foi o suficiente para Jesus multiplicar. Então, voltando lá, João 6,11 diz assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E a gente sabe que até sobrou. E foi 5.000 pessoas que foram alimentadas. E o que Jesus fez? Ele não fez sozinho, ele distribuiu para os discípulos participarem desse milagre, para eles sentirem que não é só Jesus que é o super, não, eles também poderiam fazer as coisas. Então, Jesus mandou a multidão sentar de 50 em 50, 100 em 100, e os discípulos foram alimentados, e eles puderam provar, e ver que com a oração de Jesus, o agradecimento de Jesus, aquele milagre se tornou possível. Mais uma situação está lá em 11:41, é a situação da morte de Lázaro. E aí as 2 irmãs, quando viram Jesus se aproximar da cidade, estavam assim: ah, meu Deus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus, sabendo de tudo, ele falou: não, isso é para mostrar mesmo o meu poder, o poder de Deus. Aí
tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e já tinha 4 dias, já estava, né, com mau cheiro. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E depois, nos versículos seguintes, ele fala: olha, eu estou falando isso é para vocês, porque eu sei que eu estou com o Pai e que o Pai me ouve, mas é para vocês saberem que o Pai ouve, né? Então, assim, é extraordinário o jeito de Jesus, né? A vida dele, o modo com que ele viveu. Então, assim, ser grato é o desejo de Deus para nós. Uai, mas como é que você sabe que Deus quer que sejamos gratos? Olha só, está lá escrito em 1 Tessalonicenses 5,18. E diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então Deus quer que a gente seja grato. E de que maneira? Em Cristo Jesus. Então, quando Jesus veio aqui, morreu no nosso lugar, ressuscitou, e quando subiu aos céus, deixou o Espírito Santo, ele já deixou todos os recursos suficientes para que a gente possa se tornar essa pessoa grata, que é a vontade de Deus para nós. Olha que coisa maravilhosa. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, através de Jesus Cristo, a gente vai conseguir. Então, o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai fazer o querer e o proceder. Vou repetir aquilo que a gente já leu lá em Filipenses 2,13, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, dessa forma, vamos ser gratas, vamos ser gratos. Por quê? Porque é a vontade de Deus que sejamos e Ele já providenciou todos os recursos para que a gente consiga ser. Então, vamos desejar ser e crer que o Senhor nos permitirá alcançar esse desejo. Então, vamos já para a conclusão. A vontade de Deus para nós é sermos gratos. Então, vamos desejar e buscar sermos gratos. Gratos a Deus, entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Ser gratos aos outros, como o Farid e o Amir. Guardar as boas coisas, né? Escrever na rocha, e as ofensas deixar que a água leve. Então é um desafio para nós, mas o Espírito Santo está conosco. A gente pode alcançar, porque Jesus foi grato em todo o tempo. Até na morte de cruz, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. E ele decidiu obedecer e seguiu, e foi grato a Deus por poder fazer isso por nós, dar a vida dele por nós. Porque ele, como filho, podia desobedecer. Ele tinha esse livre-arbítrio, mas ele decidiu obedecer, ele decidiu se entregar para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos realizar essa vontade do Pai, que é de sermos gratos. Então, é algo assim tremendo e maravilhoso a gente poder olhar para Jesus, ver como ele fez, e não só como ele fez, ele fala e faz e mostra e nos dá os recursos. Então, eu gostaria de que a gente pudesse repetir aqui para ficar bem gravado na nossa mente. Eu quero ser grato a Deus e aos homens. Aliás, primeiro, né, as mulheres à frente, é um bom costume, né? Eu quero ser grata a Deus e aos homens e aos irmãos
e à igreja e aos amigos. E eu quero ser grato, se você for homem, né? A Deus e aos amigos, amigas. Então, isso é da vontade do Pai, que a gente assim seja. Então, no nome santo de Jesus, que possamos ter uma semana maravilhosa, né? Esta é a primeira palavra do ano, né? 1º de janeiro de 2023. Que a gente possa ter como alvo ser gratos este ano e buscar a Deus, desejar isso, para que em dezembro de 2023 a gente possa olhar para janeiro e falar assim: nó, graças a Deus, Senhor, graças te dou, porque com o Espírito Santo, com a mente de Cristo em nós, eu consegui ser mais grato do que eu era. Então esse é o alvo do Senhor. E no nome de Jesus, que tenhamos todos uma boa semana, que esse ano seja ano de sermos gratos, de aceitarmos o desafio, de sabermos que Jesus, né, está conosco, que Ele faz o querer e o proceder. Então, no nome santo de Jesus, amém. Muito obrigada a você que me ouve, né, que me ouviu até aqui, que teve essa paciência, né? E eu quero, né, te pedir também para que você assine o canal, que você curta a página do Facebook, assine o canal do YouTube e que compartilhe essa palavra. Quem sabe, né? Comente. Quem sabe pode ser útil para alguém. Então, no nome santo de Jesus, muito obrigada e tenhamos toda uma excelente semana e um maravilhoso ano de 2023, no qual a gente possa chegar em dezembro e dizer: eu consegui ser uma pessoa mais grata, no nome santo de Jesus. E outros planos e projetos que você tiver também, que sejam todos benditos e abençoados. Muito obrigada, até mais.